E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a pré-temporada, essa segunda fase que foi realizada no Bahrein. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BPcast. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre a pré-temporada, mas também sobre as nossas expectativas para esse início aí do campeonato, o que a gente acha que vai acontecer, até porque não vai ter muito tempo aí de intervalo. Nesse final de semana agora a gente já tem a primeira corrida. Exatamente, então já é semana de corrida. Parabéns a todos que resistiram bravamente desde o GP de Abu Dhabi de 2021. E agora, já estabelecidos com os lançamentos dos carros, os dois testes realizados lá no Barcelona e agora no Bahrein, já estamos prontos aí para o início da temporada oficialmente de 2022. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos falar aí dos nossos apoiadores. Um agradecimento muito especial a todos eles que auxiliaram aí o Boletim do Paddock na sua manutenção e no seu crescimento durante esse período de recesso das corridas. E agora, vamos seguindo para a temporada. Mas antes também, Débora, aqueles recadinhos da paróquia. Que no caso aqui a gente fala recadinhos do paddock. Bom, pessoal, não deixem de conferir a nossa campanha lá do Apoia-se para poder ajudar na manutenção e na continuidade do nosso trabalho. Vocês podem conferir pelo link desse podcast. Mas você também pode se tornar um membro lá pelo YouTube e também nos auxiliar por lá. Não tem distinção, pode ser por uma das duas plataformas, a que vocês acharem melhor. Mas é bem importante para a gente continuar mantendo o nosso trabalho aqui. E para você que só escuta a gente pelo seu agregador favorito, não deixe de se inscrever lá também no nosso canal e conhecer mais do nosso trabalho por lá. E se você está escutando em alguma plataforma que é possível avaliar o podcast, não deixe também de deixar a sua classificação avaliando a gente com 5 estrelas para que o nosso podcast seja mais reconhecido pelas plataformas e tenha uma entrega melhor. Bom, Débora, a gente teve aí, todo aquele imbróglio da Haas, que normalmente, a Haas tem que fazer alguma coisa aí algum ano, ou é um patrocinador maluco, ou é um maluco mais o patrocinador. E a gente viu toda aquela celeuma que foi da saída do Mazepin, saída da Uralkali, quem seria o substituto do Nikita. Foi fortemente aí pedido pelos brasileiros a entrada do Pietro Fittipaldi, mas aos 45 do segundo tempo voltou, ressuscitar o Kevin Magnussen. É até curioso, porque o Magnussen deixou a equipe junto com o Grosjean, quando a Haas optou por não fazer a renovação dos pilotos que eles já conheciam, mas decidiram trazer o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. Obviamente o Mazepin mais pela questão do dinheiro e pela questão contratual, porque era um dinheiro extremamente importante para que a Haas durasse por mais uma temporada até vir o ano de 2022, quando a gente teria a implementação das novas regras. E, enfim, a gente teve toda essa confusão por conta da invasão da Rússia, a Ucrânia, e todas as sanções que estão sendo aplicadas contra a Rússia. Então começou a se tornar extremamente impossível de manter o Mazepin na equipe e também o patrocínio da Uralkali. Por fim, a gente teve o rompimento e aí alguns dias de incerteza para poder ver quem assumiria. E foi até interessante que durante a pré-temporada o Pietro foi perguntado com questão ao relacionamento dele com a Haas, como que as coisas iam ficar. E aí ele até tinha falado que no final de semana, quando começaram as negociações, ficou realmente entre ele e o Magnussen. Aqueles outros nomes que foram ventilados, como o Giovinazzi e o próprio Nico Hülkenberg, não entraram numa conversa, era mais entre o Pietro mesmo e o Magnussen. Mas a gente sabe que prevaleceu muito da questão do dinheiro e o Magnussen foi confirmado aí. Eu achei um contrato interessante, porque a gente vê que não é só para uma temporada, eles frisaram muito bem que é por múltiplos anos. Ninguém sabe ainda por quantos anos o Magnussen vai permanecer na equipe, mas a gente acredita que pelo menos de 2 a 3 temporadas. E aí agora tá naquele limbo também para poder ver o que a Haas vai fazer, porque o
O pai do Mazepin tá pedindo dinheiro de volta, que já tinha sido investido na equipe, porque eles pagavam com antecedência, e toda essa enrolação aí pra gente ver o que acontece. No final das contas, a Haas tem um carro novo, um carro desenvolvido de certa forma, mas a gente não sabe da questão dos patrocinadores, como que vai ser o ano deles. Porque por mais que a gente veja o fato da Haas ter conseguido ter um carro e estar no grid da Fórmula 1 não é uma garantia de que eles vão conseguir ter um campeonato bom, porque quando a gente vê a saída do Mazepin, a falta do dinheiro que vai fazer, por mais que o Gunter fale que não, isso não vai interferir, interfere sim, porque eles estão trabalhando dentro de um teto orçamentário e vai ter todas as questões de atualização dos carros nas próximas etapas, e as atualizações já começaram, né, nessa fase de pré-temporada, são extremamente importantes para poder manter o nível competitivo das equipes, e a gente não sabe o que vai ser da Haas. Desse ponto que é interessante isso que até a Débora frisou, o papai do Nikita Mazepin tá pedindo dinheiro de volta, né? Já interpôs até ações judiciais sobre isso. Dificilmente, conhecendo o que já se vimos no passado na Fórmula 1, dificilmente vai ser devolvido esses valores. Eu acho que quando tudo se acalmar dentro do... como eu posso falar? Dentro da Fórmula 1 e da política internacional, a questão da Rússia, eu não duvido que tanto a Uralkali como o próprio Mazepin tente um retorno à Fórmula 1. Então... até no lugar do Mick Schumacher, né? Porque eu acho que a vaga do Mick Schumacher talvez seja mais prejudicada nos próximos anos, porque a gente não sabe muito bem como é o relacionamento Haas e Ferrari. Assim, a gente sabe, por um lado, dos benefícios que a Ferrari está concedendo à Haas, desse trabalho mais próximo, porque o Mick Schumacher tá lá dentro, e porque a Haas também optou em estreitar os laços com a Ferrari, mas a gente não sabe o quanto que isso também pode fazer, porque se vir alguém que tenha mais dinheiro, que possa manter a equipe, talvez não seja o lugar do Magnussen que seja ameaçado, né? Mas no final das contas, né, ficou um dos idiotas que o Gunter sempre xingava nas corridas, né? Então, só torço para que o Magnussen não destrua tantas portas quanto forem possíveis da Haas. Não, o pior é o idiota voltar e ser o cara que a Haas tá considerando o salvador da pátria, né? O piloto mais experiente que a gente tinha pra chamar. Imagina os outros, né? Exato. E a Haas não para por aí, né? As zicas dela. Ainda teve atraso das peças ali, dos materiais para entregar no Bahrein. Até eu brinquei isso no Twitter, né? Engraçado, né? Na hora que o espaço aéreo ali na Europa tá bem tumultuado. Um avião com peças da equipe de um piloto russo vai parar na Turquia. Foi parar na Turquia, então é complicado. Mas assim, prejudicou porque eles ficaram um dos testes, né? Um pedaço dos testes ali na quinta-feira fora. Mas depois foi fracionado essa 1 hora aí em horas pra quinta, sexta, sábado, né? A Haas teve esse problema das peças que não tinham chegado a tempo. Então eles utilizaram o período da quarta-feira e quinta-feira pela manhã para poder realizar os últimos ajustes ali nos boxes e fazer a preparação do carro para ele ir para a pista. Então o Pietro Fittipaldi fez o teste no início ali na quinta-feira. Foi interessante porque a gente viu um carro que não quebrou, não teve problemas ali, foi algo que acabou chamando a atenção, pelo menos nesse começo. Mas o Gunter, ele foi pedir, né, pra FIA ver se conseguia liberar um tempo a mais aí pra Haas conseguir fazer os seus testes. E eles queriam fazer os testes no domingo pela manhã, mas aí eles falaram, não vai rolar, a gente vai fracionar esse tempo que vocês têm pra vocês fazerem durante o período que tá todo mundo em pista. Então, na sexta-feira eles entraram por 1 hora à tarde, e depois no sábado 1 hora pela manhã e 2 horas ao final do encerramento da sessão regular para todo mundo, para que eles dessem continuidade aos testes. Funcionou porque eles também fizeram um cronograma ali que dava para poder colocar o Magnussen e o Mick Schumacher, e aí a gente viu a Haas até acho que prejudicando os outros times, né, porque querendo dar volta rápida e mostrando que tava todo mundo escondendo o jogo. Então assim, gente, não confiem no que vocês estão vendo em pré-temporada e volta rápida, não é assim que funciona. Isso que a Débora falou é interessante, porque a gente sempre frisou isso desde que o BP faz coberturas das pré-temporadas, e que tempo de volta de pré-temporada não é importante. O mais importante é ver quem deu mais voltas. Isso sempre foi algo que foi frisado aqui. E naquele jogo ali que tava desde Barcelona, depois na quinta e na sexta, de
qual equipe estava escondendo, se a Mercedes realmente estava chororô que eles sempre fazem, se era válido, se o da Red Bull era válido, se a McLaren, a Ferrari. De repente o Magnussen vai lá, faz um tempo que arregaça o Leclerc, que tinha sido mais rápido na sexta, e isso foi assim, cara, uma demonstração nítida de que realmente os tempos não valem nada. O Haas vai ganhar esse campeonato, né? Eu já parto do pressuposto que não, até no Twitter, até recomendo o pessoal, que eu acredito que quem ouve o Boletim do Paddock, acompanha o BBcast, assiste as nossas lives, também é inscrito e segue o Projeto Motor, que é um projeto aí amigão nosso, que a gente gosta muito, somos fãs deles. E eles fizeram uma postagem relembrando de casos que na pré-temporada as equipes detonaram, fizeram melhores tempos, lideraram treinos, depois chegou no campeonato mesmo, foi aquele ridículo, sabe? Foi aquela coisa patética. Então eu acredito que a Haas realmente ela só quis fazer um brilhareco, porque quem viu o carro na pista viu um carro todo branco só com o nome da equipe. Então ela precisa de patrocinadores. E aquele é o momento exato de se mostrar para os patrocinadores. Você tem o fechamento de um tempo em que fala que a Ferrari foi mais rápida, logo depois você faz uma volta que supera eles. Então você já começa a ter mais destaque na mídia, o pessoal falando mais, teu nome tem engajamento nas redes sociais. Então, para agariar patrocinadores, a Haas fez muito bem. Agora, por campeonato, depois na hora que a gente for falar nossos palpites, eu já vou falar um pouco mais sobre a Haas. A gente também teve o Mick Schumacher no próprio sábado, que ele foi mais humildão, né? Fez só o segundo tempo. Só o segundo tempo. Ele deixou a Red Bull ali com o esforço do Max Verstappen para ficar na liderança. Então ele só superou mesmo a Ferrari, colocou o carro na segunda posição, mas a gente vê que o pessoal ainda tá escondendo muita coisa. E como o Rubens falou, né, a gente viu nessa semana o pessoal tendo menos problemas do que aconteceram inicialmente em Barcelona. Ainda tivemos algumas quebras, algumas equipes ainda tendo algumas questões, mas foi muito menos do que aconteceu em Barcelona. Mas de qualquer forma, vários testes aerodinâmicos, porque muita atualização foi feita. Realmente o carro da Mercedes era outro carro. Eles mudaram completamente a parte ali dos sidepods, teve muita mudança também em outras partes do carro. Eles testaram a asa nova, tanto a asa traseira quanto a asa dianteira, fizeram alguns ajustes lá. Então foi uma equipe que trouxe várias mudanças, e depois a Red Bull já tinha dado aquele ar de vamos protestar sobre a Mercedes. E aí, no último dia também já veio completamente nova, até lembrando um pouco do novo projeto da Mercedes. E, enfim, a gente ainda não sabe como é que eles vão estar realmente quando entrarem na pista no primeiro dia de testes, porque muita coisa foi avaliada ali, não só para poder verificar a performance para o Bahrein, mas pelo menos para a parte inicial da temporada, porque, como a gente lembra aqui, Barcelona ainda é aquela pista que os times chegam lá e fazem praticamente os últimos ajustes para o restante da temporada. Porque voltando para Barcelona, você já tem uma ideia mais ou menos de como o seu carro tá, as atualizações que você programou para essa pista. Ali é um lugar onde a gente tem uma ideia melhor de como estão as forças do campeonato, quem vai resistir a Barcelona. Então a gente tem um período aí até essa corrida acontecer. Esse lance do Christian Horner, né, da Red Bull querer protestar, na minha opinião foi o clássico caso em que eles falaram em protestar, o Adriano colocou a mão no ombro dele e falou: não protesta, fica quieto que o esquema ali é bom, acho que dá até pra copiar. Não duvidaria que algumas equipes copiassem o que a Mercedes fez, então foi um clássico caso de que, olha, não protesta que dá pra gente tirar proveito disso. E é um ano que a gente tá até achando que vai ter bastante protesto, né? A gente não sabe como vai ser ainda, mas tem um ar de ter bastante protesto, até porque as equipes querem saber o limite de certas coisas, né? Porque o regulamento foi bem fechado, a gente até achava que os carros iam ser extremamente parecidos, e ainda assim a gente consegue ver características e formas como esses times exploraram os regulamentos. Mas a gente não sabe ainda, tipo, quem é que vai sair na frente, quais carros vão ser mais atrativos. Então deve provavelmente acontecer umas situações aí, né, de times protestando sobre outras peças de outros carros. Toda mudança de regulamento traz possibilidades, né? O Ross Brown falou que esses sidepods aí da Mercedes, eles não pensaram nisso, não foi algo que realmente a Mercedes pensou fora da caixinha comparado com as demais equipes.
Até tem muitas montagens rolando nas redes sociais que colocam metade assim do carro da Mercedes, metade do carro da Ferrari, um comparativo de designs. Mas é aquela coisa, né? A própria Mercedes, como a Débora falou, já testou várias asas dianteiras, várias asas traseiras. A gente não sabe quais foram as simulações de corridas que eles quiseram fazer. Pode ser simulações de corrida para pistas de alta, pistas de baixa, pistas mais travadas, menos travadas. E a gente não sabe ainda nem como é que cada carro vai se comportar, porque tem trechos muito rápidos nessas pistas em que eles testaram. Também tem os trechos sinuosos, então ainda não dá pra saber qual carro funciona melhor em cada parte, né? Exato, então isso dá para as equipes uma dinâmica muito boa, e para a Mercedes é interessante que assim, ela tem praticamente 2 carros para a temporada inteira. Então assim, pistas de rua, traçados de circuitos de rua, ela pode ter um carro, chega em pistas rápidas como é Monza, México, Spielberg, por exemplo, pode ser um outro carro. Então, cara, nesse ponto tá muito da hora o começo de temporada. Assim, o que eu gostei bastante dessa pré-temporada foi isso: carros diferentes, ideias diferentes. Então a gente pode ter uma disputa muito boa do campeonato e de posições por causa disso. Eu acho que vai ser pouco provável que a gente tenha um campeonato engessado, como foi em alguns anos aí, que você já no começo do ano já tinha definidos, né, os carros nas suas posições, e foi assim até o final do ano. E como eu falei, né, a gente tem aí a Ferrari que fez lá o tempo na sexta, foi na sexta, né, do Leclerc, que foi a volta mais rápida. A Ferrari que apresentou pra mim até agora é o carro mais bonito da temporada, o mais, assim, que eu acho que, assim, esteticamente é aquele carro, sabe, perfeito. Não tem nem que pôr reparos. E todo mundo já tá colocando ela como uma das favoritas, sabe? Como uma das equipes mesmo que veio para surpreender, que vai vir dar uma resposta em pista. Na minha opinião, pelo que a gente já viu da dupla trabalhando juntos e entregando, para mim até agora é a dupla mais forte da temporada. O Leclerc e o Sainz, para mim, a dupla mais completa e mais forte. Mas a gente ainda tem ali a Red Bull, né, com o Pérez, que saiu muito confiante de Abu Dhabi, muito elogiado, principalmente por aquela disputa eletrizante que ele teve com o Lewis Hamilton. E o Verstappen também quer defender o título. E temos a Mercedes com o Russell e o Lewis Hamilton, que ainda a gente vai saber ali como vai se ditar as regras dentro da equipe. Mas fixando na Ferrari por enquanto, eu ainda tenho boas expectativas, torço para que ela se reerga. É lógico, dentro daquilo que vai ser possível para uma disputa bem emocionante na temporada. Uma das coisas que eu ainda acho que pode acontecer, não só pelo desempenho que a Ferrari teve nos testes de pré-temporada, a gente não tá nem falando da questão de liderar a volta, porque é o que a gente já mencionou aqui, liderar a volta, terminar treino na frente é uma coisa muito atrativa realmente. Quando você pensa num momento em que, por exemplo, uma pole é algo que é muito vista e você precisa ter um carro muito veloz, um carro acertado ali para você ter uma boa posição para já começar uma corrida. Mas não é sobre isso os testes de pré-temporada, né? É muito além. E a Ferrari não quebrou. Ela passou 6 dias fazendo voltas e voltas e voltas, uma alta quilometragem. O Carlos Sainz e o Charles Leclerc revezando esse carro a todo momento nas sessões, e os dois realizando ajustes pro carro, vendo o acerto, todas essas coisas, e não quebrou. E aí quando a gente olha também para os outros times, como a Alfa Romeo e Haas, que tem o motor da Ferrari, acho que é principalmente com relação a isso que a gente pode falar, é que as quebras que a gente teve em Alfa Romeo e Haas não foram problemas de motor praticamente, né? A gente teve um problema ali no escapamento na Haas, teve um problema na questão da bomba de combustível, a Alfa Romeo teve um problema hidráulico, coisas assim, mas foram bem pontuais, enquanto a Ferrari, que estava ali fazendo várias e várias voltas, não quebrou. E em Barcelona ainda tinham mencionado que parecia que eles tinham usado em alguns momentos o motor não na sua potência máxima, porque ainda assim que eles estivessem testando e verificando a questão da confiabilidade, eles não queriam perder motor, mas foi um time que surpreendeu muito. E obviamente chamou atenção para o restante da temporada por conta disso, acho que também pela fé que estão depositando nos dois pilotos, porque o Carlos Sainz e o Charles Leclerc foram muito bem no ano passado, mesmo ainda num carro que tinha suas limitações, mas
quando a gente teve a introdução ali da atualização da parte híbrida para o final da temporada, o motor da Ferrari acabou surpreendendo bastante. E eu acho que é nesse motor que também a Ferrari está se apegando a ter um bom desempenho nesse ano. Obviamente as equipes também, as fornecedoras de motor, né, na realidade, fizeram atualizações dos seus motores, visando esses próximos anos de congelamento que a gente vai ter. E aí até a primeira corrida do Bahrein eles podem fazer ajustes. Então essa temporada que a gente teve, nessa pré-temporada, foi essencial também para que os times fizessem as mudanças e atestassem que o que eles conseguiram mudar era efetivo. E a partir do momento que a gente tem uma Ferrari que não teve quebras com essa parte, eu acho que pelo menos esse próximo ano e os próximos anos em que a gente vai ter esse congelamento, se tivermos mudanças, elas vão ser bem pontuais, porque precisa de atualização da FIA e dos times. Eu acho que a gente tem tudo pra gente ter uma Ferrari forte, pelo menos na questão de motor. E agora tem que ver se toda aquela parte aerodinâmica e aquela parte sulcada ali da parte superior do carro, falei várias vezes parte, desculpa, vai surpreender aí com questão de desempenho, né? Exatamente. Bom, mas antes de prosseguirmos aqui, enquanto que a gente tá gravando, a gente fica atento também às redes sociais. E um agradecimento aí ao perfil de basquete do Coast to Coast Brasil, que recomendou a gente pro Corneta Warriors. E muito obrigado aí, mais um perfil de basquete que a gente tem aí recomendando a gente. Muito obrigado. A gente que sempre exalta aí, participa sempre que possível aí das lives lá do Área Restritiva, do nosso querido Diego Silver, do Marquinhos, do Marcílio. Então, é muito bacana aí ver uma outra modalidade esportiva reconhecendo o nosso trabalho, recomendou a gente lá e, brigadão, agradeço de coração. E ouçam a gente, recomendem para seus amigos, isso ajudaria aí o boletim no seu crescimento e na melhora da sua cobertura. Exatamente, obrigada pela recomendação e também façam o mesmo, tá escutando aí o podcast, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho também. Isso, e agora, né, a Ferrari que vai ser aquele tormento novamente para a McLaren, uma equipe que, olha, essa equipe é o plano, não tá funcionando. Ou tá, e a gente não sabe. Porque assim, ano passado, a Alpine veio com aquela beluga, aquele carro estranho, bonito, pintura belíssima, não era a minha favorita, mas era uma pintura bonita, mas era um carro que era praticamente um beluga, sabe? Eu queria ver um beluga, pra quem não conhece, procura aí, é da Airbus. Cara, carro escroto, feio pra caramba, pra mim, esteticamente era feio. Zoadaço. E eu pensei que este ano ela viria com alguma coisa daquele carro, sabe? De repente não tem nada. E até se você pegar pra ver esse W13B da Mercedes, tem muita coisa dele, do carro da Alpine do ano passado, que o carro da Alpine não tem. Então até eu falei pra ela, nossa, será que a Alpine ano passado cantou a bola pra Mercedes fazer uma tentativa de um design que poderia funcionar este ano? Mas a Alpine, né, a gente realmente ainda tá nesse escuro dos carros, das equipes, mas assim, na pré-temporada ela teve algumas quebras, sabe, teve alguns problemas ali. Fernando Alonso até que foi muito moderado. Primeiro, eu acho que pré-temporada que a gente vê ele bem moderado. O foi substituído, gente. Exatamente, né? Então, eu acho que a Alpine deve ficar ali brigando com a Aston Martin. A gente já vai falar das nossas expectativas, mas a Alpine é aquela dúvida, né, Débora? Não mostrou nada. Tipo assim, ela simplesmente fez teste. Só isso. Ela só fez check-in de peças. É importante dizer que a Alpine, nesses 6 dias de pré-temporada aí divididos, eles não andaram muito. Na primeira, eles tinham superado só a Alfa Romeo e a Haas. Foi 2 carros que tiveram muitas quebras. E agora eles fecharam, né, o final de semana com 299 voltas. O que é bem pouco quando a gente olha para uma Mercedes que fez quase 400 voltas. Então, é um time que entrou, fez a pré-temporada, mas tem muitas dúvidas com relação a ele. É uma equipe que ali em Barcelona e agora também no Bahrein não conseguiu testar muitas peças. Parece que eles tiveram, assim, questões para poder desenvolver peças, para poder já trazer atualizações, né, e propor mudanças para o seu carro. Então,
a gente via que sim, o Fernando Alonso também, o Ocon tinham seus trabalhos em pista, mas vários períodos também ficando muito dentro dos boxes com o carro parado e, de certa forma, é meio agonizante você ver uma equipe que... E aí, o que você tá fazendo? Quais são as suas apostas para essa temporada? Obviamente, no Bahrein foi um pouco melhor, mas eu acho que ainda assim não conseguiram mostrar muita coisa. E a gente não sabe o quanto que essas questões de atualização de peças, ou quanto que eles estão visando um conservadorismo aí, podem influenciar eles no restante do ano. O Laurent Rossi já falou, não, a gente pelo menos vai comandar o pelotão intermediário, a gente tá com um carro forte para isso, mas tem outros times também que estão chamando bastante atenção aí. São equipes que provavelmente vão estar nesse pelotão intermediário, como a AlphaTauri, que também teve 3 belíssimos dias aí no Bahrein sem quebras, Tsunoda e o Gasly conseguindo também fazer boas voltas. Foi a segunda equipe com mais voltas nessa parte da pré-temporada, foram 370 voltas contra 384 da Mercedes, então eles também rodaram bastante. E aí é difícil também de acreditar o quanto que a Alpine vai conseguir liderar esse pelotão intermediário. Fora isso, é a questão do motor, porque o motor Renault, né, que é o que equipa esses carros, não se mostrou o mais atrativo do grid, afinal não tem nenhuma outra equipe usando o motor da Renault aí, a não ser a própria Renault. E eles precisavam fazer um motor interessante, até porque eles estão visando aí quem é que vai entrar na categoria nos próximos anos, se eles podem fornecer um motorzinho aí para alguém, né? Saudosa Andretti, não sabemos o que vai acontecer, mas a Renault é o motor menos atrativo e a Alpine talvez não venha com aquele airplane que todo mundo imaginava, mas vamos ver aí, pelo menos o Alonso, né, e o Ocon não estão questionando muito esse desempenho da Alpine, quando comentam alguma coisa sobre, ainda estão otimistas com o ano. Essa questão do motor Renault só tá equipando no carro da Alpine era para ser algo atrativo para novas equipes, né, mas só que a gente tá vendo aqui, tá tendo uma resistência. Um dia vai valer a pena um programa da gente contar um pouco mais sobre isso, mas muita coisa eu acho que também deve mudar agora nas próximas semanas, principalmente com decisões da Fórmula 1, vamos acompanhando. Agora, a outro ponto que foi, acho que negativo na pré-temporada foi a não participação, principalmente agora no Bahrein, do Daniel Ricciardo, né, ele chegou no Bahrein aí passando mal, tendo dor de barriga, e depois foi diagnosticado com Covid, restando apenas pro Lando Norris fazer todos os testes da McLaren. Fica muito puxado somente um piloto fazer, porque praticamente em cada sessão ele faz de 1 a 2 GPs praticamente, em questão de tempo e disposição, e além de ter São 8 horas de atividade, né, por dia. E é a questão dele ter que fazer os testes, voltar para os boxes, fazer um feedback para a equipe, voltar para o carro. E para um piloto só, isso fica muito sobrecarregado. Fora que o Bahrein é muito quente, né? Já estamos falando do desgaste físico também do piloto. Exato. E foi uma pena aí pro Daniel Ricciardo, porque ele é o piloto que mais se espera a questão de saber como ele vai se adaptar ao carro. Todos os pilotos estão tendo que se adaptar ao carro, mas o Daniel Ricciardo, ele já vinha de um ano difícil na McLaren, um ano que ele teria que se adaptar a esse novo carro. Então fica um pouco difícil da gente saber a posição da McLaren nisso. A McLaren no desenvolvimento ficou muito atrás. A quantidade de voltas que o Lando Norris, que a McLaren deu ao total, é praticamente 5 voltas mais do que um piloto deu, sabe? Uma média assim. Então tá muito ruim. Foi um péssimo situação para a McLaren, mas é uma questão de saúde, temos que aguardar. Fica ruim para a McLaren, que demonstrou que a falta de um piloto de testes faz. Ela não poderia, sabe, ter tido esse posicionamento de não ter um piloto de teste, depender de piloto da Mercedes, sendo que a Mercedes realmente ali nem os dois pilotos estavam presentes, né, para poder assumir o carro. E eles também não vão dar o carro deles para uma equipe circular durante um final de semana em que dados são extremamente preciosos. E é um ano de muitas mudanças. Então você também, por mais que a Mercedes esteja fornecendo um motor ali que equipa o teu carro, a McLaren, desde que voltou a ter esse motor no carro deles, eles não querem uma proximidade tão grande com a Mercedes. Então a gente vê que o laço deles é só de fornecimento de motor. Eles não têm uma troca ali com a Mercedes. E
Aí também ia ser difícil deles colocarem um outro piloto para poder revezar com o Lando esses dias, sendo que a gente ainda não sabe como é que vai estar esse campeonato. E talvez a gente tenha dados importantes do carro da Mercedes que não seria legal um piloto que é vinculado a outro time conhecer, por mais que fosse um piloto reserva. Enfim, o Lando teve que guiar o carro sozinho, ele completou praticamente 200 voltas, foram 199. Foi o piloto que mais fez volta praticamente, porque estava no comando do carro, mas foi uma das equipes que menos rodou por só ter um piloto. E aí é até interessante porque no Bahrein surgiram os problemas ali no eixo do carro e também com a questão do freio. E eles perderam um certo tempo ali de trabalho nos boxes para poder tentar resolver isso. O Lando também tentando quebrar a cabeça para poder ajudar o time no que fazer com os freios, que eles poderiam mudar. Para o sábado eles trouxeram um duto de freio novo, testaram outras coisas no carro, mas mesmo assim era só um piloto para poder dar esse feedback no momento que apareceu um problema. E o Lando, durante todo o final de semana, assim, a gente olhava para ele e via outros pilotos também saindo muito na pista, mas o Lando tava errando constantemente, saindo várias vezes da pista, extravasando o limite de pista por atacar a zebra, e esse carro tá muito difícil de guiar para poder realmente fazer as curvas. Ele é um carro muito pesado, o design dele também é complicado, o fato das rodas serem mais altas do que era as de 13 polegadas também limita a visão do piloto, então tá sendo um ano, assim, de muito desafio. A McLaren sofreu com isso, mas a gente também pode falar que o Daniel Ricciardo, ele vai assumir o carro em uma desvantagem, porque ele não conseguiu andar nesse momento e tudo ficou ali com o Lando para arrumar acertos pro carro, então talvez nesse começo de temporada o carro esteja mais ao gosto do Lando Norris do que do próprio Daniel Ricciardo, porque também ele não estava ali presente para dar feedbacks. E o pior é que com o problema de freios, foi um dos problemas que o Daniel Ricciardo mais reclamou ano passado, da não adaptação dele aos freios. Então se a McLaren já vai tendo problemas de freios, e quem solucionou foi o Lando, teoricamente, vamos pôr que ele tenha achado uma solução ali. Ele achou pro gosto dele, que provavelmente não seja o mesmo do Daniel Ricciardo. Então fica preocupante realmente, mas aquela coisa, é um campeonato longo, é um campeonato que dá tempo, é a primeira temporada dessas regras. A McLaren tem uma expectativa de fazer contratos longos até com o Daniel Ricciardo. Já está definido com o Lando Norris, mas o Daniel Ricciardo acredito que deva ter confirmação nos próximos meses, até de uma possível renovação. Mas ao mesmo tempo surge a notícia que o Colton Herta vem para a McLaren fazer testes, sabe? Piloto de desenvolvimento agora. Piloto de desenvolvimento. Então, assim, é aquela coisa, pô, você já tem o Pato Ward, que é um cara que vive pedindo chance na Fórmula 1. Você tem o Colton Herta, que é um piloto americano que tá todo mundo querendo ver ele na Fórmula 1, que ele é o novo piloto sensação da Indy. Então, acho que fica muito interessante a gente acompanhar os próximos passos do Zac Brown, da McLaren, para saber como vai ser, e coloca uma pressão nos dois pilotos da equipe, sabe? Não só no Daniel Ricciardo, mas também como do Lando Norris. São pilotos que estão visando também chegar na Fórmula 1. Para a McLaren é interessante ter outros pilotos para poder treinar, para poder testar. São jovens, os testes que o Colton Herta vai fazer são no carro de 2021, que é o MCL 35M. Vai ser legal porque ele vai pegar um carro com motor Mercedes, uma configuração bem diferente, mas foi o carro da McLaren que deu o 4º lugar para o time e por pouco não pegou o 3º lugar, também era um carro muito forte na briga que a gente teve no ano passado. E ainda não sabemos como é que vai ficar a questão dos testes esse ano pro Pato ou pro Colton, porque ainda não foi confirmado se eles vão estar nas sessões, mas esse ano é obrigatório os pilotos cederem ao menos 2 vezes nesse ano os assentos dos seus pilotos titulares para pilotos novatos. E eles, fazendo parte da McLaren, provavelmente devem ser os indicados a fazer testes esse ano. Eu acho que o Pato Ward ali, México, talvez ele deva assumir. O Colton Herta é o GP dos Estados Unidos, provavelmente, porque é uma pista que ele já conhece por a Indy fazer provas no Circuito das Américas. Então acho que assim tem grandes chances da gente realmente ver esses pilotos guiando aí. E o Pato fez os testes de pós-temporada no ano passado. Foi muito bem, né? Ele só sofreu fisicamente, porque realmente o carro da Fórmula 1 exige um pouco mais.
Mas não desmerecer, não tô dando uma de Marcus Ericsson desmerecendo a Indy, mas é que são duas categorias totalmente diferentes, apesar de ter semelhanças, né? Bom, e agora, né, Débora, a gente vai para nossas expectativas do campeonato, né? Aquela hora que a gente... Gente, pessoal, queridos ouvintes, sabe que a gente vai fazer umas expectativas aqui, meu e Débora. Depois, terça-feira, provavelmente a gente vai fazer uma live, vai chamar mais um pessoal para poder conversar com a gente. E lá a gente vai fazer nossas expectativas, um bate-papo. Então, compareça no chat ali, converse com a gente no chat, fale sobre suas expectativas. Toda hora que a gente for falar de uma equipe de outra, a gente vai dar um minutinho ali pro chat falar também a sua expectativa, o que acham desses pilotos. E a gente vai lendo os comentários. Participe, lembrando que vai ter sorteio de livro também nas próximas lives. Então fiquem atentos aí, vai ser bem bacana a participação de vocês. Bom, mais ou menos aqui a gente vai seguir um pouco a ordem do que foi o ano passado, né, Débora, dos 10 equipes. Começando pela Haas, Magnussen e Schumacher. Débora, começa por você. Bom, aqui acho que a gente, talvez no final do programa a gente para aqui e faz o que a gente acha que vai ser o campeonato em si das equipes. Mas com relação aos pilotos, a gente pode falar quem a gente acha que vai terminar na frente de quem e como que vai ser. Bom, complicado, né? Eu acho que o Magnussen, ele é um piloto rápido. Os últimos anos que ele teve com a Haas foram importantes. Estar um ano fora da Fórmula 1 também, para ele, pode não ser tão ruim, porque ele ainda tentou se manter em atividade, tá ali próximo do automobilismo. E a gente tem o Mick Schumacher, né? Que também deu um trabalhinho na Haas ano passado. Eu não sei o quanto que talvez a Haas vai conseguir pontuar esse ano. Mas eu acho que vai ser um time que, quando terminar a temporada, vai ser bem equilibrado. Em questão de classificação e corrida, vai ser equilibrado os números. Mas eu ainda acho que o Magnussen termina na frente. Eu também acho que tem chance do Magnussen terminar na frente, mas eu tô botando um pouco mais de fé no Schumacher. Eu acho que tem grande chance de se ele conseguir ficar à frente do Magnussen. É um bom piloto, é um piloto que ele precisa de tempo para se adaptar às categorias, aos carros. A gente viu isso na base, ele normalmente foi campeão da F3, da F2 no segundo ano, então provavelmente pode ser que esse já seja aquele ano que já estava adaptado, já está mais acostumado com a categoria, a dinâmica das corridas, então eu acredito aí que... Então eu acho que realmente a gente tem uma grande chance de ver o Schumacher na frente do Magnussen, mas eu ainda tô nessa de que há uma grande chance de terminar assim, 22 corridas, 11 para um, 11 para outra, sabe? 23? Não, eu tô colocando 22 porque a Rússia saiu, né? Mas vai vir, né? Eu não sei, vamos aguardar. Na verdade, eu só queria... Posso fazer um adendo? Pode. Eu acho que sempre que a Fórmula 1 tentar fazer 23 corridas, alguma coisa no mundo vai acontecer pra falar: não, você está errada em fazer 23 corridas e mais. A gente vê a pandemia 2.0, agora a guerra da Rússia com a Ucrânia, não é pra acontecer. Então, 11 para um, 11 para outro, mas eu já fixo. Primeiro a pontuar pela Haas vai ser o Mick Schumacher. Acho possível. Eu acho ele um pouco mais cerebral que o Magnussen. Já a nossa querida Alfa Romeo, essa... Eu vou ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Porque assim, tudo bem, você tem o Bottas que é um piloto experiente, é um piloto que quando faz provas brilhantes, ele é excepcional, ele consegue tirar velocidade, você não sabe da onde. Fez corridas interessantes com a Williams. Com a Mercedes, fez corridas assim, cara, teve corrida que ele bateu, assim, foi não como na Hungria, né, mas ele bateu o Lewis Hamilton, sabe, tipo, cara, e o Verstappen, então assim, ele tem bala na agulha, mas... eu ainda tô com reticências. O Zou, acho que vai ser aquele piloto que vai começar a temporada dando aquela devagarzinha, mas depois também que engatar o Zou, a gente sabe que entrega, sabe? Então... Os testes dele foram promissores. Foram excelentes. Ocorre que o carro da Alfa Romeo vem com pintura da Toyota, né? E a Toyota foi o maior fracasso de uma montadora na Fórmula 1. Então, vamos aguardar. Bom... tá muito difícil, essa que é a questão. Essa equipe tá complicada. Não é só essa equipe. Eu acho que assim, da Alpine pra trás, tá muito difícil. Que depois ali pra frente, eu acho que vai seguir a mesma coisa desse ano. McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes. Mas dali pra trás, eu acho que vai ficar um embrolho tão grande, metade da temporada, que não tem como a gente prever muito. Eu acho que... é que a Haas a gente ainda não sabe nem se ela vai conseguir pontuar. Assim, eu acho que é um ano que eles vão até conseguir entregar algo melhor.
é um carro que se mostrou rápido durante a pré-temporada, né? Não é as Saiu da mão do Mazepin, parou de quebrar também, parou né? de quebrar também. Acho que o começo ali de Barcelona foi o que eu tava falando com o Rubens. Tinha uma coisa errada e era o Mazepin, sabe? O carro quebrava, ele dava 14 voltas e o carro quebrava, gente. O carro desistia, né? Falava, não chega. Então, é complicado. A gente não sabe quanto que a Haas vai conseguir. E a Alfa Romeo também passou pelo mesmo, né? Rodava, quebrava. E quebrou muito na mão do Bottas também, esse carro. Assim, o Zou, ele teve suas questões, mas quebrou muito na mão do Bottas. Tipo, os problemas hidráulicos que surgiram e outras questões do carro foi na mão do Bottas. Então, é complicado até de saber o quanto que esses times vão conseguir fazer uma temporada em questão de pontos, porque talvez eles até possam ter velocidade, porque é o que a gente acredita até com o motor da Ferrari, mas a gente não sabe o quanto que eles vão resistir em questão de corrida, o quanto que eles não vão quebrar em corrida na mão desses pilotos. E o Bottas também, né, parece que já não tá muito confiante com o Bahrein, então não sabemos. Mas eu acho que o Bottas, talvez, a experiência dele vai falar um pouco mais em terminar à frente do Zhou. Mas eu acho que ao longo do campeonato, o negócio talvez comece a ficar um pouco mais difícil. Eu espero que o Zhou não seja o Tsunoda 2.0, assim, que, tipo, comece o ano, sei lá, faz uma corrida boa e depois vem vários desastres e só vai pontuar no final do ano de novo. Já em compensação de falar de Tsunoda 2.0, eu acho que o álbum... Gente, eu vou me restringir a falar pouco do álbum, que pra mim, assim, como o Magnussen, eu tenho a seguinte opinião: não eram pra estar na Fórmula 1. Bom, tiveram essas chances na categoria. Uma categoria que tem Piastri como reserva de uma Alpine, é inadmissível você ter Albon e Magnussen retornando. Albon retornou, bacana, vamos dar mais uma chance pro garoto, tal, mas eu acho que... já teve 2 chances. E eu acho, assim, que a Williams vai sofrer muito com os 2 pilotos. A perda do Russell vai ser muito sentida. Esse ano. Eu acho que vai ser bem complicado. Eu torço para que o Latifi tenha aquela postura de primeiro piloto, que ele não deixe ser dominado pelo Albon, porque o problema do Albon na Red Bull era algo que não é fácil de sanar, que é do cara que não sabe dar feedback, que é o cara que não sabe reconhecer onde que ele tá errando e apontar onde que ele tem que acertar. Eu não vi nem muitas falas do Albon com relação ao carro da Williams. Exato. O Latifi, ele foi muito expressivo com os o carro. Os feedbacks que a gente tinha de imprensa, de tudo, de retorno, era muito do Latifi. Just capítulo, Latifi, e acabou. O álbum, cara, era muito quieto. Então, assim, eu acho que fica difícil para Williams, que almeja subir tanto no campeonato, ter um piloto que não sabe dar feedback. Cara, até para quem for assistir Drive to Survive, no episódio do Tsunoda, assistam e prestem atenção como essa questão do feedback do piloto é tão importante, sabe? Como é essencial. Nem tanto que a gente até exaltou bastante o Carlos Sainz, e ele foi contratado pela Ferrari justamente por causa dos feedbacks que ele dava pelo rádio, que é aberto para todos ouvir, para a McLaren. A Ferrari viu e falou assim: cara, esse cara é um deus, precisamos desse cara aqui. Enquanto que o Albon é um cara que ele é apático com isso, ele não passa essa consistência no feedback, que sim, é a coisa mais importante, sabe? É o primordial. Você saber o que tá errado no carro para que a equipe consiga consertar, porque não dá pra você ficar brincando de adivinhar, né, com questão de acerto de carro. Eu acho que nesse quesito a Williams vai sofrer porque o Russell, ele mostrava ser muito dedicado e realmente falar os pontos que o carro não tava funcionando. E aí agora, bom, acho que o Latifi, ele vai tentar fazer o melhor possível. Ele é um piloto que parece bem interessado com a equipe, até para poder tentar manter a vaga dele aí por mais um tempo. E acho que é um piloto pagante que até tem uma chance de mostrar uma certa evolução. Mas nessa aposta aí dos dois, eu acho que o Latifi consegue terminar à frente do Albon, talvez até com facilidade. E aí vem pra mim o maior problema de todos, que eu tava pensando esses dias, que é a Aston Martin. O carro da Aston Martin, pra mim, parece que é novamente um carro mal nascido. Eu tenho essa sensação. Eu acho que, assim, ele é um carro que vai evoluir durante o ano, mas que já de início ele já começa com um gap muito grande para as demais. E aí, outro dia eu tava pensando, cara, até que ponto o Otmar... Porque o Otmar, pra mim, não é um dos caras mais honestos, mais simpáticos, mais corretos do grid. Pra mim, ele é um Briatore de Oxford, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Um Briatore Nutella. Então, cara, ele foi justamente para a equipe que é a que vai rivalizar com a Aston Martin, que é o Alpine. Então, assim, que momento que ele sabia que ele ia sair, que ele já poderia, sabe, ter segurado o freio
do desenvolvimento do carro da Aston Martin, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu não sou muito fã de ficar pensando nisso, o quanto que esse cara pode ter prejudicado a Aston Martin. Porque a Aston Martin veio com um carro que, quando você olha, ele é um carro muito avançado. Eu olho assim para ele, eu tenho a sensação de que ele é um carro que ele tá um pouco mais à frente em desenvolvimento que os demais, mas que ele ainda falta fazer os acertos finos, que é justamente o que vai recair o peso sobre as costas do Sebastian Vettel, e que o Stroll pode ser uma peça decisiva esse ano pela experiência que ele já teve nos últimos anos. O Stroll é um piloto que se mostrou muito experiente nos últimos anos. Para mim, eu acho que a única cagada que ele teve em 2020, 2021 foi o GP da Hungria, em que ele bateu lá no Leclerc, mas foi uma consequência do universo, até pelo cenário ali que ele estava vendo. Não sei o quanto que prejudicou ele, mas para mim o Stroll é dos pilotos pagantes, desculpa, Fábio Campos, que mais merece estar no grid. Pra mim é o cara que... se esforça. É o cara que tá fazendo valer a pena. Então, o Latifi também, mas o Latifi não é tão pagante quanto a gente pensa, quanto o pessoal pinta, não. Ele é pagante, mas não é tanto, não. Ele tem seu talento ali pra a posição que ele tá. O Capita já falou várias vezes, né, que é importante o dinheiro, mas não é só isso que faz a diferença dentro da equipe, até pelo direcionamento que eles estão querendo que a Williams tenha. Mas aí a fala do Capita é preocupante porque eles querem crescer e aí tem a dupla que tem, né? Mas querem crescer mesmo e trazem o álbum, né? Então eu vou voltar para o Aston Martin. Pra mim, eu acho que é isso. Eu acho que a diferença vai ser essa, comparado com a Alpine, que daqui a pouco a gente fala, mas eu acho que a Aston Martin ela é um carro que vai se desenvolver e ela vai ser mais ou menos um embrião muito bom pro carro do ano que vem. É a única equipe que eu tô vendo que tem não é um carro que já nasceu, ele ainda é um embrião que vai se desenvolver pro próximo ano. Mas pode ser que tenha uma sorte, assim, de pegar uma Alpine também que passe pelo mesmo processo que passou ano passado. No começo do ano ainda tava tentando se encontrar e perdeu um pouco de tempo de desenvolvimento ali, perdeu algumas coisas, então pode ser que a Alpine volte a sofrer isso nesse começo de ano e talvez a Aston Martin consiga se valer disso para poder ter mais pontos. Mas a gente tá vendo que o Craig, que é o novo chefe de equipe, ele tá muito empenhado em tentar fazer com que esse carro e esse projeto novo estimule o Vettel a ficar mais um tempo na equipe. Estão tentando fazer com que esse carro seja bom para poder garantir o Vettel por mais 1 ou 2 anos, e também poder tornar a Aston Martin atrativa para jovens pilotos. Porque eles querem fazer contratações até fabricar pneus. Fabricar motores, eles querem fabricar os próximos, né? Eles estão pensando em talvez se tornar um projeto parecido com o que a Red Bull quer ter, né? De produção de motor. A Aston Martin também vem a fazer isso, até porque eles aumentaram a fábrica, fizeram várias modificações para que isso possa ser possível nos próximos anos e é algo que eles estão avaliando. E aí a gente tem que ver o que vai acontecer esse ano, se esse projeto vai ser tão atrativo. Eu espero que seja, porque eu não gostaria que o Sebastian Vettel saísse ao final desse ano. Eu sei que ele tem lá a família... Ser órfão do Vettel vai ser duro. Eu sei que ele vai ter a família dele, as famílias de abelha pra poder cuidar, mas fica mais um tempinho na Fórmula 1. Já perdi o Kimi Raikkonen, entendeu? Não tô querendo perder mais um senhorzinho, então fique por mais um tempo. Eu acho que o Vettel termina à frente do Stroll. Nessa dupla eu acho que também... A gente não chegou a falar do Latifi e do Bottas, mas eu acho que... Eu falei do Latifi. Eu acho que também o Latifi fica na frente do Albon. Aqui eu acho que o Vettel fica na frente do Stroll e com, sim, larga diferença. Até eu acho que vai ser equilibrado, uma equipe equilibrada. Mas só que assim, eu acho que o Vettel, este ano, acho que ele tá mais tranquilo dentro da Aston Martin. Eu acho que aquela fase dele se colocar como o cara que organiza a equipe já passou e agora ele vai ser o piloto Vettel. Então acho que ele vai ter mais... Cabelo, gente. A época que ele tinha cabelo era boa. Exatamente. A aerodinâmica ali funciona. Tô bom, com o cabelo. E a Alpine tem a Alpine, né? Vamos ver como é que funciona. Aí, o outro piloto que pra mim, até hoje eu tuitei e falei, gente, Ocon e Pierre Gasly não são mais jovens pilotos. Sabe? Chega de tratar eles como jovenzinhos que não sabem o que estão fazendo. Exato. Então, pra mim, até na ordem que eu coloquei a Alpine antes da AlphaTauri, porque depois eu vou explicar um pouco mais sobre a AlphaTauri, mas para mim a Alpine ela é a equipe que tem um Piastri que é campeão da Fórmula 2 ali na coxia,
E você tem o Fernando Alonso, que é um deus sagrado do automobilismo, para mim, cara. Vale ainda a permanência dele na Fórmula 1. Acho que ainda tem muito que se tirar dele. Mas o Ocon é o cara que não pode se valer do eco da vitória na Hungria, sabe? Porque ele teve a vitória na Hungria, o resto da temporada inteirinha ele foi suplantado pelo Alonso. Então, eu acho que assim, o Ocon esse ano deve tomar um pau do Alonso, porque o Alonso vai estar mais tranquilo. Provavelmente esse carro já é fabricado aos moldes do interesse do Alonso. Então, vamos ver aí até aonde que o Ocon vai. E tirando que, né, o Otmar que chega agora não é muito fã do Ocon. Acho que vai ser a coisa mais difícil vai ser o Ocon voltar a trabalhar com o Otmar e novamente patrocínio da BWT, né? Porque o Ocon, ele tinha ficado uma felicidade que tinha ido pra Alpine, se livrado da BWT, que influenciava no layout, e ele tinha o layout do capacete dele completamente influenciado pela BWT e deu graças a Deus a poder usar o layout dele de novo, né? Agora volta o fantasma e os dois fantasmas. Na verdade, a pergunta de muitos é o quanto que o Ocon vai conseguir resistir a trabalhar novamente dentro de uma equipe com o Otmar e com todas essas influências. Enquanto o Fernando Alonso, que morreu e foi substituído, tá numa paz, não sei o quanto que estão, né, deixando ele com calmantes ao longo da temporada, porque tá tudo ótimo pro Fernando Alonso. E é até engraçado o pessoal da equipe, né, ter falado que o Fernando Alonso tá ótimo, agora o carro a gente já não sabe como é que vai estar. Mas eu acho que o Fernando Alonso volta... tem chance de derrotar o Ocon pela experiência e talvez pela influência no projeto desse carro aí. Só que a gente não sabe o quanto que o Fernando Alonso também vai resistir dentro da equipe. E nem é pela forma física dele ou o que ele pode fazer em pista, né? É mais pela questão do projeto mesmo e o quanto que ele acredita que isso vai dar certo em algum momento. Bom, e agora a gente tem a AlphaTauri, né? A equipe co-irmã da Red Bull vem novamente com Pierre Gasly e Tsunoda. Aí não tem o que discutir. Eu acredito que novamente Pierre Gasly deve sair melhor do que o Tsunoda, mas eu acho que este ano Tsunoda ele pode perder para o Pierre Gasly, mas por questão da experiência do Gasly, que já vai, salvo engano, para quarta ou quinta temporada, me corrijam se eu estiver errado, e ele vai conseguir ser mais consistente, eu acho que mais presença na zona de pontuação. Eu acho que o Tsunoda vai conseguir essa evolução. O Gasly, eu acho que é o cara que vai ficar ali sempre brigando por um quarto, quinto, sexto lugar, sabe? Aquele cara que quando McLaren e Ferrari se anularem, ele é o cara que vai tentar chegar ali próximo das Mercedes e do Verstappen. É o cara que pode disputar posições com o Sérgio Pérez. Então, porque ele mesmo já falou que ele tem interesse em voltar para a Red Bull, então é um cara que vai tentar demonstrar todo o talento dele. Então, eu acho que assim, o Gasly é um cara que a gente vai ter muita chance de ver ele tendo bons desempenhos. E o Tsunoda, ele vai ser a primeira temporada realmente dele ali com confiança, trabalhando firme, conseguindo entregar resultados. O ano também que o Tsunoda precisa mostrar que ele conseguiu colocar a cabeça no lugar e tá mais confortável com a Fórmula 1 em si, que ele já entendeu a questão de feedback, que ele já consegue trabalhar melhor com a equipe e tem que perder aquela postura do menino engraçado e tem que estar um pouco mais concentrado no que a equipe vai fazer. A AlphaTauri, ela tem grandes possibilidades de terminar à frente de Alpine e Aston Martin esse ano, pelo carro em si, pelo fato de não ter quebrado tanto. Mas é aquela coisa, tipo, o próprio carro da AlphaTauri tem um design muito diferente desses outros carros. E é um carro que lembra até os mais antigos deles, que é muito rústico, muito robusto, né? A construção ali da asa deles, do bico. Vamos ver como é que vai ser também, porque depende da questão aerodinâmica, do quanto que eles conseguiram desenvolver esse carro. Mas a gente pode ver um campeonato bem interessante dos dois aí pontuando. O Tsunoda, acredito eu que termina atrás do Gasly, mas talvez consiga ter uma disputa ali mais próxima do companheiro de equipe, não tão distante como era no ano passado. Bom, e agora a gente chega ali, né, nas 4 primeiras. Como eu disse, eu acho que acredito ali que a McLaren deve permanecer no P4. Não é algo ruim. Eu acho que em tudo que vem acontecendo da evolução da Ferrari, a dupla que ela tem,
mas eu acho que dessa vez vai ser uma briga muito mais constante. Realmente a gente vai ter a briga pela ponta Red Bull e Mercedes, com atrás Ferrari e McLaren. Eu acho que os 4 vão se embolar esse ano. Exato, acho que vai ter muito daqueles pódios bem parecido que era tipo dos anos 2000 ali, que era 3 equipes direto no pódio, sabe? Tipo, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Hamilton, Verstappen, ou Hamilton, Ricardo e Sainz, Não sei se Hamilton assim. e Verstappen vão conseguir também estar muito constante no pódio. Eu acho que a gente vai ter um desempenho interessante, mas tem Sainz, Charles Leclerc, e dependendo da posição que esses dois aí conseguirem no carro e de desempenho, a vida do Verstappen também não vai ser muito fácil, porque os 3 ali não se dão muito bem juntos. Então, é até interessante que a gente pode falar mais ou menos dos 4 um pouquinho juntos, porque assim, o que eu prevejo é o seguinte, dificilmente vai ter uma predominância até da Red Bull em pódios, porque a gente tá tendo uma briga ali, o Pérez comparado com todos os outros pilotos que estão aqui, ele tá muito abaixo de Ricardo, Norris, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton e próprio Verstappen. Ele tá muito abaixo. Então a Red Bull realmente está muito defasada nesse ponto de segundo piloto. Mudou o cenário que era ano passado da Mercedes, que tinha um Bottas que era um pouco mais fraco, mas mantiveram ali o título de construtores, né? Então eu acho que a Red Bull deve sofrer bastante nesse ponto, sabe? Eu acho que a disputa pelo terceiro lugar, segundo lugar ali de construtores deve ficar entre Ferrari e Red Bull, realmente com a McLaren ali um pouco mais distante. Mas, que a Débora falou, acho que pódios a gente deve ver ali pelo menos a terceira colocação sendo revisado muitas vezes, e o quarto lugar, que era um quarto lugar fixo do Leclerc, né? Eu acho que esse ano agora a gente vai ver muita disputa ali. Então vai ser legal que as 8 primeiras colocações acho que vai ser muito disputada. Vai ser questão assim de ajuste dos carros e o quanto que esses carros se classificação comportam. vai ser muito importante. Vão ser 3 sprints, então a gente vai ter 3 sprints muito boas. Então esses pilotos não vão deixar a desejar, então vai ser algo assim bem interessante de acompanhar. Eu acho que ainda no relacionamento McLaren e ali com o Ricardo e o Norris, é até difícil de mensurar o quanto que esses dois pilotos podem entregar, porque eu acho que o Lando talvez ele esteja mais à vontade na equipe e talvez esses testes extras aí podem ter ajudado ele em questão de confiabilidade e também de acreditar mais nele depois de tudo que aconteceu em 2021. Então, eu talvez acredito, assim, que ele consiga terminar na frente do Ricardo de novo. Porque a gente ainda não sabe quanto que o Ricardo vai ter se adaptado a esse carro. E os pilotos mais experientes da categoria estão falando que tá bem difícil de guiar. A gente teve esse relato do Vettel, já tá aí há anos. O próprio Hamilton também falou que tá difícil esse carro. O próprio carro da Mercedes talvez não esteja tão rápido quanto o pessoal acha que eles estão. Mas a Mercedes é um caso particular em que muitas vezes ela também não mostrou nada em pré-temporada e aí vinha um monstro, né? Mas eu acho que esse ano ainda vai ser mais difícil, talvez, a gente ter um time dominando constantemente as corridas. E vale lembrar também que, tipo, a Red Bull é aquela equipe que chega na metade da temporada, né? Muda a chavinha ali, muda. Só não fizeram isso ano passado por causa das limitações de atualização, de questão de desenvolvimento do carro, que não podia, né? Mas esse ano a gente já volta, acho que é o ritmo normal da Red Bull, da metade do ano pra frente. Já tem encontrado tantas soluções pro carro em que eles disparam em desenvolvimento. Mas eu gostaria que fosse um ano em que a gente tivesse, tipo, cada corrida, pelo menos até Barcelona, um piloto diferente desses times ganhando, porque ia ser legal pro campeonato. Não sei se isso vai acontecer, mas vai saber se repete o que aconteceu há 10 anos atrás, né? Em 2012, com vários pilotos ganhando corridas. Nossa, isso é muito bom. Um campeonato muito disputado, última corrida sendo disputada. Agora, assim, meu coração quer dizer que a Ferrari esse ano vai brigar ali e talvez supere Red Bull e Mercedes, pelo menos nos construtores. Eu estou acreditando muito nisso. Quero que isso aconteça. Acho que isso é muito legal. Enquanto que a Mercedes ainda existia um casamento, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, vai ser difícil. Vai ser muito difícil superar eles.
Eu Mas acho a gente que pode ter realmente... uma união muito boa. Não, eu acho que assim... Do Leclerc, do Sainz e do Binotto. O Verstappen é o melhor desafiante que o Lewis Hamilton tem hoje no grid. Isso é incontestável. O conjunto do Verstappen, Red Bull e Christian Horner é o oponente ideal para o trio da Mercedes ali. Mas eu acho que a Ferrari é aquilo que eu falei o ano passado, que até o Zac Brown falou. Quando a Mercedes e a Red Bull se anulassem, a McLaren tinha que vencer. Foi o que a gente viu em Monza. Eu acho que esse ano vai ser o seguinte: quando Mercedes e Ferrari se anularem, Ferrari vai brilhar. E como eu falei, a gente vai ter Russell e Hamilton muito bem, Verstappen muito bem, mas esse quarto lugar que fica vago pela ausência do Pérez, que o Pérez infelizmente não é tudo isso, e cara, não é um reiterismo, não é uma coisa, é o Pérez. A gente viu isso ano passado. Se ele se adaptou melhor esse ano, vai ser excelente pro campeonato, como eu disse. Quanto mais pilotos bem, melhor Mas enquanto a gente tiver o Verstappen ali na equipe, o segundo piloto vai ter alguma coisa. Isso já não tem como. Então eu acho que esse quarto lugar que fica vago ali é meio que já preocupado pelos pilotos da Ferrari, tranquilamente. Se a McLaren tentar, tipo assim, se esforçar muito, ela pode ameaçar a Ferrari. Mas isso eu tô falando partindo do pressuposto de uma pré-temporada da McLaren que não foi tão boa, pela ausência do Ricciardo e porque o carro falhou demais, e pela dupla da Ferrari, que é uma dupla de excelentes pilotos e de um carro que foi totalmente confiável e que aparenta ser muito bem nascido. Bom, eu acho que a Ferrari vai superar esse time aí. Ferrari vai terminar na frente, gente, eu tô acreditando. Agora vai ser 7 anos de Ferrari dominando. 7 anos o Sainz dominando, coitado do Leclerc. Sainz dominando, coitado do Leclerc. Binotto, boa sorte aí, Binotto, que já que você iludiu a gente, eu quero essa ilusão aí, meu querido. Eu não vim aqui pra pagar ingresso pro GP do Brasil e pagar teu salário pra pouca coisa, não. Então me faça o favor de entregar um carro decente. E assim, eu acho que o legal dos 4 primeiros é exatamente a gente fazer mais ou menos essa exercício de futurologia aqui, que é bem complicado. A gente, eu acho que de todas as equipes ali, só a McLaren que realmente deixou a desejar. As outras 3 entregaram muito bem. Sabe? Esse ano a gente não sabe nem como é que vai ser o relacionamento Carlos Sainz e Charles Leclerc, né? Porque tudo a mil maravilhas, mas a gente não sabe o quanto que a Ferrari vai conseguir disputar de campeonato. E pelo menos nessa parte do Bahrein aí de fase de pré-temporada, o Carlos Sainz ele ficou muito empenhado em desenvolver acerto para a Ferrari. Então, muitos dos feedbacks eles estão baseando na experiência do Sainz. Então, a gente não sabe também como vai ser esse ano aí pros 2 pilotos. Mas pode ser interessante a disputa deles. Eu acho que talvez não seja tão parecido quanto foi o ano passado em questão de equilíbrio dos 2. E um vai se sobressair, acho que com relação ao outro. E na questão A Ferrari tá muito difícil de apontar. Muito difícil, mas é que eu vou torcer aqui pra um lado só da garagem, então eu vou torcer pro Sainz superar o Leclerc. É que eu acho que o Leclerc ele ainda é um piloto que perde muito no psicológico. Ele é rápido, mas, ele é muito rápido. O Sainz ele tem técnica. O Leclerc ele tem técnica, ele tem velocidade, mas quando o psicológico dele decai, os dois decaem junto. O Sainz não, o Sainz é o cara que tem técnica, ele consegue da técnica dele extrair velocidade e ele não sofre tanto com o psicológico. Sabe, eu acho que assim, eu não me recordo. Recordo, pior que recordo mesmo. Algumas corridas da McLaren ele sofreu um pouco, mas só que era o cara que, assim, ele soube driblar isso e na Ferrari eu vi ele um crescimento muito bom. Então, eu acho que realmente vai ficar muito parelho ali. Red Bull, já falou, é Verstappen, não tem como. O cara já se tornou vai se tornar uma das lendas da Fórmula 1, sim, 24 anos. Ele vai ficar na Red Bull mesmo, porque assinou contrato aí de milhões de anos. Então, eu acredito que ele é o cara que vai ser batido pela próxima geração. E a próxima geração já chegou na Mercedes, que é o George Russell versus Lewis Hamilton. Não vamos dar spoiler de quem a gente viu no Drive to Survive. Muita gente já deve ter assistido, muita gente também já deve ter tomado spoiler, mas não quer ser a gente um dos informantes. Mas a gente já percebeu ali que provavelmente vai ter um trabalho do Verstappen. Do Verstappen não, o Verstappen jamais, né? Do George Russell meio que
de segundo piloto enquanto que o Lewis Hamilton ainda estiver na equipe. Eu acho que na Mercedes, enquanto o Lewis estiver lá e ainda manter o bom trabalho e a performance, ser um piloto competitivo, ele vai ser a prioridade do time. Eu acho que a prioridade é tentar dar um 8º campeonato para ele, então... acho que independente de quem sentar ali do lado dele, vai precisar ter essa consciência, e eu acho que o Russell ele vai desenvolver muito, vai conseguir aprender, mas vai ficar atrás do Hamilton. O Russell vai ser a prova de uma coisa que eu falei. Se o Russell estivesse na Mercedes em 2021, o Hamilton tinha sido campeão. Por quê? O Russell vai ser o cara que Hamilton ganhou, no máximo... A gente precisa estar perto, né? Não, mais de 10 segundos depois o Russell passa na bandeirada. O Russell é o cara que vai fazer pole, vai fazer jogada de equipe, é o cara que, se o Hamilton ganhar a temporada ali já no México, no Brasil, as últimas corridas todas o Russell ganha. Vai ser, acho que, uma coisa mais ou menos assim entre eles. Então vai ser bem interessante. No seu final aí, o Hamilton ganha o 8º título. No meu final, ganha Carlos Sainz. Eu acho que tem muita chance do Hamilton ganhar o 8º título. É possível. Eu acho, é porque a Mercedes ela tá com essa coisa de a gente precisa ganhar esse título e provar que o nosso carro não foi um carro só de dominância de 7 anos. A gente consegue fazer outros carros. Né? Exato, porque agora vem todo um design novo, tudo novo. Então, apesar que, né, a era híbrida ali, a gente teve 2 fases de 2 carros em que a Mercedes também se demonstrou. Então, é complicado. Mas é isso, pessoal. Como a gente falou, é um exercício de muita futurologia. A gente, quanto mais acompanha... Eu tô zoando aqui com a Ferrari, nem sei se isso vai acontecer. Não, é aquela coisa. Quanto mais zoei, já. Quanto mais a gente acompanha a Fórmula 1, mais a gente sabe que pré-temporada não diz nada. A Ferrari pode estar andando uma carraça quando a temporada começar. Exatamente. Então, assim, é bem complicado, mas vamos acompanhando. Semana de corrida, Race Week. Parabéns a todos que assistiram. Terça e quinta teremos lives. Fique e acompanhe a gente aí. Acompanhe a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter. Lá, às vezes pode ser que role algum space. E também, logo aí no feed de vocês, vai ter um boletim, um BBcast especial sobre Drive to Survive, onde que a gente vai gravar aí com mais algumas pessoas para poder falar dessa série aí, que foi bacana. 4ª temporada me surpreendeu. E olha que eu era um detrator da categoria da série, mas era muito mais porque eu sou chato pra caramba pra série. Então, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, obrigada por escutarem o programa até aqui. Deixem também os seus comentários, conta aí pra gente o que você acha que vai ser das equipes nessa temporada. Nossa, nesse final de temporada não, porque não acabou. Nem começou. E até uma próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo bem, pessoal.